Oi, boa tarde. Aqui é a doutora Cristina Guiar com a live da terça-feira. Quem estiver entrando, vai dando um oizinho, vai dizendo que entrou, para que a gente possa começar, certo? Hoje nós teremos, depois da live às 19 horas, o segundo Meet. Estou gostando muito dessa ideia. O Meet está sendo muito legal. É uma forma um pouquinho diferente, mas eu gostei por causa do aumento da interação. Então eu consigo escutar vocês melhor, vocês falam de forma assim não digitada e com isso de uma forma mais espontânea eu consigo conhecê-los melhor. Então todas as pessoas sorteadas, acabando a live, vocês vão receber o código do Meet para entrar às 19 horas, certo? E eu espero que seja um bom encontro para vocês também. LN entrou, Marisol entrou, Elisiana entrou. Quem estiver entrando, quem já está aí, por favor, vai dando um oizinho se o som tá legal. Professora Lília entrou. Alguém me dá um sinal de que o som está entrando bem? Para que a gente possa começar. Som entrando? Esperando por vocês. Dani entrou. Ah, professora Lília me deu um ok sobre o som. Muito obrigada, professora. Falando em professora, né? Nós entramos no período de férias. Ou coisa doida. Férias de anos letivos que estão assim muito atrapalhados, né? Espero que o segundo semestre comece de uma outra forma, com aulas presenciais, com maior número de alunos em sala de aula, que pareça um pouco mais do nosso antigo normal e com isso nosso maior aproveitamento. Adriana Paulo, Samberli, acho que já entrou um número razoável, né? Quem quiser me perguntar, pode começar a digitar suas perguntas. Eu vou brevemente falar sobre um tema que eu retiro, na minha grande maioria das vezes eu retiro o tema das coisas mais comuns de consultório, porque eu acredito que quando a gente atende, existem sempre as coisas mais comuns que são de maior interesse para a maioria das pessoas, né? E uma das coisas que se torna muito comum é a investigação para dificuldade escolar. Ela é ampla, ela é subjetiva. Nós temos uma possibilidade imensa de motivos para o baixo rendimento escolar. Vai desde um atraso do desenvolvimento, até uma criança que tem um atraso, com isso tem um atraso motor, cognitivo, que se for leve, fica difícil das pessoas perceberem. Então aquela criança vai indo devagar e não acompanhando na escola. Então, deficiências cognitivas, atraso do desenvolvimento neurológico, são causas de baixo rendimento escolar. Nós vamos ter o TDAH, que eu talvez acho que as pessoas que me encaminham os pacientes, quase todos, achando TDAH, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Um número imenso de pacientes que eu recebo com a possibilidade de TDAH não vira isso. O número de pacientes TDAH é muito menor do que os que me encaminham.
Porque quando o paciente tem um atraso do desenvolvimento, um atraso global, ele tem um atraso na atenção sustentada. Então, ele é desatento também. Então, eu me encaminho como déficit de atenção. O paciente com esse atraso global, ele costuma ser mais agitado. E aí me encaminho como hiperativo. Então, dentro do possível TDAH, muitos vão ter atraso global do desenvolvimento. Então, eles não possuem TDAH, porque no TDAH você tem uma criança de QI normal, você tem uma criança com desenvolvimento motor normal, onde ela possui ou a desatenção, ou a agitação, ou ambos, como sintoma principal. Mas ela é uma criança muito desenvolta na comunicação, na fala, nas atitudes, na maturidade, tanto que eles costumam, por causa justamente da mente inquieta, os pacientes TDAH acabam sendo muito dinâmicos. Normalmente é a criança, ele é que inventa a brincadeira, ele acaba sendo o líder, ele é que resolve montar a brincadeira, ele é que tem as ideias. Ele é um menino que é inquieto, não consegue prestar atenção na aula, mas no recreio ele costuma dominar a situação. Então, eles são crianças que não possuem qualquer dificuldade de comunicação. Na verdade, eles são mais safos, eles são mais são eloquentes, eles são muito simpáticos, eles têm uma posição mais de comandar. Então, eles têm as outras habilidades deles são muito boas. Então, é uma criança bem esperta, dinâmica, inteligente. Porém, quando em sala de aula, que a gente necessita se manter na cadeira, né, para assistir a aula, ele se mexe, ele mexe nas coisas, ele derruba lápis, ele derruba caneta, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue ter uma atenção, ele aparece que ele esquece as coisas, esquece material facilmente. Então, ele tem pequenas particularidades que realmente atrapalham o seu desenvolvimento. Mas, na parte, vamos dizer, social, eles costumam ser muito dinâmicos, eles costumam ser muito safos, né? Aí eu tenho também os casos de dislexia, que são casos, porcentagem é até menor do que o TDAH. Eu tenho atrasos específicos, que eu posso ter disgrafia, eu posso ter uma criança com distúrbio de linguagem. Quando eu falo distúrbio de linguagem, ele não realiza a articulação correta da fala, e com isso dificulta muito que ele consiga ler e escrever, porque ele não memoriza os sons corretamente. Então, essas dificuldades de falar R, CH, elas devem ser corrigidas antes dos 6 anos. Então, toda criança pequena não começa a falar de uma forma correta, mas deve ser corrigido antes que ele entre na alfabetização, porque atrapalha o processo de alfabetização dessa criança. E a gente tem, às vezes, inadequações escolares, quer dizer, a criança teve um ano, por algum motivo familiar ou da escola, onde ela não se adaptou, onde ela não conseguiu um rendimento suficiente para passar de ano, porém foi passada de ano. E quando você tem isso, a dificuldade escolar vai virando assim uma bola de neve, porque ele não tem o conteúdo deste ano. O próximo ano prevê que ele tenha. Então, o próximo ano é mais difícil do que esse. E aí, a cada ano ele está com defasagens. Então, normalmente e infelizmente, os pacientes com dificuldade escolar, eles, quando chegam ao neuropediatra, a história de dificuldade escolar deles já é de muitos anos. Porque, assim, quando a criança não está bem na escola, a professora avisa a mãe que ele não está acompanhando,
A primeira coisa que a mãe faz é ficar mais atenta, fazer as tarefas com ele, estudar com ele, fazer assim um reforço domiciliar, né? Se isso não dá certo, ela acha que ela não é professora, né? Então por isso que não está dando certo. Então ela vai para um reforço escolar. Aí ele fica um tempo em reforço escolar. Caso também não dê um bom resultado, é que aí a escola, junto com o reforço, é que vê o que dizem, olha, é melhor você ir para o neuropediatra. Então, normalmente, você perde muito tempo na dificuldade escolar. Perde muito tempo. Então, essa criança que vai fazer diagnóstico de TDAH, normalmente ela já tem 1, 2, 3 anos de queixas escolares. Paciente com atraso do desenvolvimento, por incrível que pareça, eu atendo pacientes da 5ª série que não sabem ler e escrever. E aí eles não conseguem mais prestar atenção na aula, porque eles estão completamente fora de nível. A professora está escrevendo no quadro, está todo mundo acompanhando no livro, lendo. Ele não sabe nem ler nem escrever. Então, com isso, ele não tem como prestar atenção. E aí, aquele baixo rendimento começa a ter distúrbios de comportamento. Eu quero salientar aqui uma coisa que às vezes fica esquecida, vamos dizer, né, da família. É que principalmente quando eu estou com uma criança com baixo rendimento escolar, eu preciso tomar conta muito da parte emocional dessa criança. Porque essa criança acaba vivenciando muitos fracassos na escola, quer dizer, é nota baixa, é reclamação que não está aprendendo, a mãe fala que ele tem que prestar mais atenção porque ele não está aprendendo, que ele tem que estudar mais, briga porque vai ter prova para ele estudar mais, então ele é muito cobrado. Ele é cobrado por todo mundo pelo desempenho escolar. E se ele tiver uma patologia, ele está sendo cobrado faz tempo. E ele tendo uma patologia que vai ser diagnosticada, vamos dizer agora, eu normalmente pego uma criança com uma autoestima muito baixa, que ela já não tem mais interesses na parte escolar. Ela já disse que não gosta de estudar. Ela já tem uma resistência. Eu não consigo. Muitos, às vezes, já dizem, não, eu não consigo. Não, porque eu sou burro, não aprendo. Aí ela não quer tentar. Então, essa parte emocional da criança precisa ser muito bem cuidada para que a gente possa ter um sucesso, consiga resgatar essa criança para o processo de aprendizado. Todas as crianças possuem um potencial, mesmo a criança com deficiência cognitiva possui um potencial. E o que nós precisamos é desenvolver o potencial de cada um. A escola tem o papel de desenvolver o potencial de cada um. Então, mesmo a criança com deficiência cognitiva leve, ela pode aprender o suficiente para que ela consiga ter uma vida que nós chamamos socialmente ativa. Quer dizer, mesmo a criança com baixo rendimento escolar, ela pode demorar mais tempo, mas ela pode conseguir ser alfabetizada, que ela precisa aprender a ler e escrever para ela ser uma pessoa socialmente ativa. E eu falo sempre, priorizem numa criança com uma grande dificuldade escolar. Aí ele está fazendo inclusão escolar e ele faz a 4ª série, por exemplo. E aí vem muita matéria, muita coisa da 4ª série. Porém, ele ainda não sabe, ele não domina a soma e subtração. Que isso é que ele vai usar na vida. É isso que vai fazer ele ser socialmente ativo. Saber o valor do dinheiro, saber se o que ele tem, o que ele possui, dá para comprar o lanche, se vai ter troco, saber conferir o troco. Na vida dele, ele vai precisar principalmente da soma e da subtração. Então, ele precisa ter uma aplicação prática, funcional. Então, num paciente com inclusão escolar, nós temos que priorizar o que vai dar independência a ele. Saber ler, entender o que leu. Na sua vida prática,
A leitura é maravilhosa, evidente, ler livros, a ter uma carreira acadêmica, é maravilhoso, sim, mas você não tem condições, por causa da grande dificuldade escolar, por causa de uma deficiência cognitiva, você vai poder ler e entender o que leu. E para a vida, para ser socialmente ativo, ter função, você não vai ler livros, você vai ler a placa do ônibus, você vai ler o nome da rua, você vai ler as instruções, um modo de fazer, você vai fazer uma lista, você vai conferir compromissos numa agenda, que são leituras bem menores e que ele, com deficiência cognitiva, poderá fazer. E ele precisa disso para ser considerado socialmente ativo. Então, na inclusão escolar, se priorizar, primeiros passos é conseguir função no português e na matemática. Então, isso é a prioridade, porque é isso que vai te dar uma vida socialmente ativa. Então, eu posso ter uma carreira que, vamos dizer, profissionalizante, que não necessitou de tanto estudo acadêmico. Porém, nenhuma carreira, nenhuma vida social, você pode ser aquele que aprende a ler, mas não sabe o que está lendo. Então, ele não é realmente alfabetizado. E isso que ele vai precisar para a vida. Porque se ele ler não consegue, então ele vai ficar sempre dependente. Ele não vai ser independente para a vida. Mesma coisa, saber comprar, conferir troco, é uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente, qualquer pessoa, paga desde a passagem de ônibus até o lanche, até tudo que nós pagamos, né? E a gente precisa saber se eu tenho dinheiro suficiente para isso. Se eu não tiver essa noção de dinheiro, eu vou ter que ter sempre alguém comigo. Então, eu vou ser sempre dependente. E o que nós queremos é a independência da criança. Que ela se torne um adulto independente. Então, é o nosso primeiro objetivo. Claro que pacientes com TDAH, feito o diagnóstico, eles deslancham muito mais rápido, porque eles têm alterações mais específicas. A dislexia, feito o diagnóstico, também ele tem capacidades intelectuais para ter uma carreira. Então, o importante é o diagnóstico. O diagnóstico é daí que parte qual vai ser o objetivo para explorar a capacidade de cada indivíduo. Então, o que você precisa ter em mente sempre é a função. Se eu tenho uma criança que ainda não domina a leitura, não perca tempo ensinando e fazendo ele decorar a matéria da ciência, da geografia e da história. Ele vai estar decorando porque ele não leu, ele não entende. Então, ele precisa primeiro aprender a ler e entender o que lê, porque isso ele vai usar na vida. Então, toda a escola deveria ter como função explorar a capacidade individual de cada um. Então, todo mundo tem um potencial. Então, o trabalho seria conseguir explorar o seu potencial. Mesmo que esse potencial esteja longe da expectativa da grande maioria, mas você sempre terá um potencial a ser explorado. Agora eu vou ver as perguntas aqui. Marisol. Eu acho que é Marisol. Doutora, boa tarde. Atividade epileptiforme sempre é sintoma de epilepsia? Minha filha acusa em todos os vídeos EEG, porém nunca teve crises, nem aquelas quase imperceptíveis. Se você tem um elétron com atividade epileptiforme, mais de um elétron, dificilmente ela não tem crises convulsivas. Eu sei que isso é muito estranho para vocês. Eu me lembrei agora, quando eu era
estudante, que eu estava fazendo o primeiro ano, acho que primeiro ano de neurologia, eu fiquei impressionada, porque, contando aqui, conversando, eu fiz neuropediatria na USP, e aluno, gente jovem, né, de uma forma geral, aluno reclama muito, e eu também reclamei muito, porque eu achava que eles colocavam a gente para fazer coisas que não era o meu papel, que era o papel de técnico. Então, assim, naquele momento, eu não vi que aquilo ali estaria agregando ao meu conhecimento. Eu só fui perceber muitos anos depois. E então, durante a residência, eu por diversas vezes fiz um trabalho que eu achava muito chato, que era fazer o eletro, fazer no sentido real, colocar os eletrodos, ligar a máquina. Naquela época, a máquina, a gente fazia, tinha um eletromóvel, então a gente, quando era chamada para fazer o eletro dentro do berçário, a gente tinha que ir, e tem muitas máquinas ao redor, muitos aparelhos, então faz muita interferência, você tem que mexer de um lado, mexe do outro, para conseguir tirar as interferências. Então é um trabalho muito braçal, vamos dizer assim. E eu achava que não era para residente da neuropediatria fazer isso, era para um técnico de enfermagem fazer. Um técnico que é técnico de eletro, que normalmente são os técnicos que fazem o eletro nas clínicas. Mas foi aí que você começa, o que tem a ver com você. A gente sempre faz isso com uma supervisão. E aí, depois que a gente montava e a gente começava a fazer o eletro, aí de repente o eletro se alterava por inteiro com uma crise eletrográfica. E eu olhava para a criança e não via nada. Aí mas doutora, sim, ele está tendo uma crise. E eu olhava, e eu estava vendo a crise passar na minha frente. E eu olhava e a criança dormindo tranquilamente. Não estava mexendo nada. Eu disse, Deus, não acredito. Então, quando você tem uma atividade epileptiforme, que é frequente, captada em eletro, dificilmente ela não tem crises. Então, se você tivesse, um eletro captou, poderia ter acontecido apenas uma predisposição para a epilepsia, porém ela não tem crise. Mas quando você tem mais de um eletro, ela deve ter crises. É porque as crises podem ser realmente nada. Nada. Tipo assim, você está vendo a crise aqui na minha frente, no exame, e eu olho para a criança do meu lado e não estou vendo nada. Existem essas crises. Então, por isso, quando a gente tem, e como crise convulsiva faz mal ao desenvolvimento neurológico, então eu ficar parada, esperando ver, eu estou danificando o cérebro dessa criança por causa da minha omissão. Se eu tenho atividade epileptiforme, eu trataria e confiaria que ela precisa do tratamento, mesmo que eu nunca tenha visto crises. Então, sim, trataria. Mona Patielli, minha filha está assim. Agora eu não sei se o assim que ela falou foi da dificuldade escolar que eu falei antes ou se foi em relação às crises convulsivas que eu falei agora. Fiquei na dúvida. Qual o tema, doutora? É que como fiquei parada e eu falei, eu estava falando sobre dificuldade escolar, de uma forma geral. Cláudia Rodrigues. Doutora, eu tenho um sobrinho de 10 anos que não lê, só copia. 10 anos não lê, só copia, ele tem uma patologia.
precisa ser avaliado, porque imagine como essa criança se sente diminuída. Porque todo mundo da idade dele já lê. Então, e as outras crianças são crianças. E elas sabem que ele não lê. E ele sabe também que ele não lê. Então, essa criança, ela tem um diagnóstico. 10 anos e não lê, existe alguma coisa. Então, ele copia, ele tem coordenação. Copiar é um desenho da letra. Ele tem um desenho da letra, mas ele não sabe o que está escrevendo. Deixa eu ver quem mais me perguntou. Marisol, muito boa sua explicação, doutora, parabéns. Ela toma lamotrigina, mas infelizmente os elétricos permanecem com atividade epileptiforme, porém sem crises. Aí uma outra coisa, porque normalmente o elétrico capta a atividade interictal. E quando a gente não sabe qual é a crise, aí a gente fica sem parâmetros, porque se eu aumento a medicação, se eu associo, se eu troco. Então, um médico, um neurologista tem que... eu não tenho uma descrição da crise. A família não visualiza a crise, mas o eletro está captando. Então, eu vou ter que trabalhar sem esse grande dado, qual é a crise. Mas a gente tem que trabalhar do mesmo jeito. Então, ele vai ter que trabalhar sem a história da crise. Ele vai ter que trabalhar sem esse grande dado. E esse grande dado, lembrei aqui de uma coisa que eu vou ter cuidado para falar. Aquela crise que o povo chama de convulsão mesmo, que é aquela que cai no chão, se bate, baba. Para quando a gente está fazendo o tratamento, um paciente que tem aquele tipo de crise, ela não passa desapercebida. Então, quando esse paciente tem essa crise, sempre tem no formato tônico, crônica, generalizada, nesse ponto, nesse fator, é muito bom. Porque você pergunta, está tendo crise ou não está tendo crise? Não está tendo crise. Eu confio porque ela não consegue passar desapercebida. Agora, quando eu tenho crises faciais, a família, não está tendo crise. Isso não quer dizer que não está tendo crise. Porque as crises são muito rápidas, são sutis, e a família pode não estar, embora a gente pergunte, mas a gente não tem a certeza que ele não está tendo crise. E principalmente nesse outro tipo que não apresenta nada. Então, é ótimo quando a crise do paciente é uma crise clara, porque a gente tem o parâmetro, está tendo ou não está tendo, para que eu avalie a minha medicação, se ela está sendo efetiva ou não efetiva. Mas quando eu não tenho esse parâmetro, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito. Então, não consegue ser visualizada a crise, mas eu tenho que trabalhar da mesma forma, tenho que conseguir tratar essa criança da mesma forma a gente às vezes vê a parte, quando a criança está tendo mais crises, ela, mesmo que a família não vê, tem horas que eu também faço minha mente muito inquieta, porque eu vou falando uma coisa e lembro de outra. Às vezes o paciente que tem segmento comigo com epilepsia, a consulta, às vezes ele diz, doutor, ele precisa vir na consulta? Na consulta, sim. No retorno pode até não vir, mas na consulta, sim. Por quê? Porque a gente vai ver justamente como ele está. Às vezes, é tão claro para o médico que a criança não está lenta no responder. Ela está mais alheia, ela está mais lenta. Na outra consulta, ela estava muito mais ligada no que eu perguntava, no que a gente conversava. E ela agora está meio lentificada. É um sinal indireto, uma pulga atrás da orelha, esse menino está tendo crise. Então, ver o paciente na consulta é importante, porque você tem o exame dele anterior, você sabe como que ele é. Então, se ele sai do padrão dele,
é uma forma indireta, porque a crise convulsiva faz mal à saúde. Às vezes a gente não vê a crise, mas a criança está... eu já tive muito paciente que tem muita crise. Aí tem muita crise, várias ao dia. Mas a mãe, doutora, ele está tendo menos, mas ele está bem mais esperto, doutora. Até que as crises continuam, mas agora ele entende o que a gente fala, o que a gente pede. Então você sabe que ele estava tendo muito mais do que agora. Então houve uma redução importante, é um dado importante. Porque as crises vão meio que embotando a criança, ela vai ficando meio lenta. Então ela começa a ser mais ágil no pensamento, mais ágil no entendimento, é um sinal subjetivo de que ela está melhor, que ela está tendo menos crises. Tem dias que nessa live eles começam a não subir direito. Tassiana, minha filha também tem 10 anos e não lê muito difícil para ela. Então, assim, é uma idade muito longe. Ela deveria ter aprendido a ler aos 6, aos 10, não consegue ainda ler muito bem. Então, provavelmente existe algo a mais, quer dizer, existe caroço nesse angu, não é só uma aluna que não é aplicada, porque é muito básico a leitura, tá entendendo? A alfabetização, é um ano ensinando a ler, mas mesmo quem não aprendeu, mas teve o segundo ano, então, essa criança não ler aos 10, fica difícil ela acompanhar, né? Então vai virando essa grande bola de neve, essa grande bola de neve, que ela não tem como acompanhar. Vou começar pela psicóloga. Estou certa, doutora? Eu diria que está errada. A psicóloga não vai dar diagnóstico. A psicóloga vai dar um apoio psicológico, emocional, vai poder ver alguns aspectos, mas o diagnóstico não vai dar. Então, o diagnóstico seria o neuropediatra. Elisiana, meu filho tem 5 anos e há 1 ano e 5 meses está sem crises. Ô notícia boa, né? Gente, isso é o desejado. Porque aí ele está com já 1 ano e 5 meses, parabéns. É de se comemorar dia a dia, mês a mês. Igual aquelas mães que fazem mês aniversário, isso é de se comemorar. Boa tarde, doutora. Como você vê a questão de medicar ou não criança de 10 anos com TDAH e TOD? Eu gosto de medicar TDAH. Se você entrar na discussão, vai ter um grande grupo que não é a favor da medicação e que quer fazer o tratamento com base apenas nas terapias. E existe o outro grupo que medica, mas a medicação ela é para ser feita com as terapias. Então, quem medica não está dizendo que não é para fazer as terapias. Eu sou a favor de medicar. Eu medico TDAH? Sim. Ana Kelly, meu filho tem transtorno do TOD. Qual o medicamento? Depende. Se no TOD eu medico sempre TDAH, o transtorno opositor desafiante, às vezes você pode conduzir sem medicação, fazendo só psicologia. Então, nem sempre eu medico TOD. Eu sou mais tendenciosa a medicar TDAH. Costumo medicar TDAH porque eu não consigo grandes resultados, eu não vejo grandes resultados sem medicação no TDAH. Já no TOD eu vejo muitos bons resultados apenas com um acompanhamento psicológico e às vezes a gente não precisa medicar para a gente não supermedicar um paciente. Ana Kelly, meu filho tem transtorno do TOD e não fala nada. Eu não entendi o não fala nada. Ele é averbal?
Rutiele, oi doutora. Oi Rutiele, boa tarde. Valdênia Lopes, sobrinho com TDAH, dificuldade para encontrar escolas que sabem lidar com essa situação. Todo mundo que sai um pouco da caixinha, né? Que a gente precisa de uma atenção especializada, individualizada, a gente tem dificuldades. Eu gosto muito das escolas de cunho religioso. Eu acho que você costuma ter uma melhor ajuda quando você tem escolas de cunho religioso. Claro que essa regra não é 100%. Eu conheço escolas de cunho religioso que fazem alta performance. E as escolas, eu já falei isso há um tempo atrás, que quando você tem uma criança com TDAH, com dislexia, com atraso no desenvolvimento, com qualquer patologia que necessita de um apoio da escola, que você precisa de um trabalho individualizado da escola, é muito difícil você conseguir isso numa escola que seja uma escola com filosofia para alta performance. Porque a filosofia da escola não é de inclusão, é de alta performance. Então, por isso, primeiro, saia das escolas de alta performance, porque você está batendo na porta errada. Porque se ele tem uma filosofia da alta performance, ele não tem uma filosofia de inclusão de pacientes com dificuldade. São opostos. Então a vida fica muito mais difícil, porque a criança, ela além de estar sendo cobrada, ela está sendo cobrada além do que o conteúdo básico daquela série. Se já estaria difícil o básico, imagine se eu uso uma alta performance. Então, primeira coisa, você procurar uma escola que não seja de alta performance. E eu gosto de escolas de cunho religioso, porque eu acho que a gente acaba sendo mais acolhido. Acolhido na forma de se relacionar, de ver o indivíduo como um todo. Então, eu daria essa dica. Valdênia, acho que a criança é levada e preguiçosa. Essa parte emocional que eu falei. É porque a criança, como ela já tem uma história de muitos anos, então ela já fica meio estigmatizada, de que ela já ficam esses, que ela é muito levada, que ela não quer, que ela... Então, esses estigmas realmente foram criados porque a história dela não é curta, é longa de fracasso escolar. E é esse lado emocional que a gente precisa também trabalhar, para que a criança possa se desenvolver e resgatar esse processo de aprendizado. Hudson, minha filha tem 10 anos, não sabe ler nem escrever. Ela deve ter um diagnóstico, porque ela já deveria saber ler e escrever. Então, ela tem um diagnóstico de um desses que eu falei aqui, sobre causas de baixo rendimento. Se não tem, é porque não foi feito o diagnóstico. Amanda Patrícia, doutora, é normal uma criança atípica jogar cabeça para trás, só ficar olhando para o alto? Uma criança neurotípica ou ficar... Porque a gente é o seguinte, esse termo. Antigamente a gente chamava crianças normais. Crianças normais. Agora a gente fica tão difícil a gente chamar o que é normal, então a gente chamou neurotípica. A neurotípica é o normal. Se ela não é neurotípica, é uma criança atípica. Então, para ela é normal ela ter distúrbio de comportamento associado. Vanessa, boa tarde, doutora, boa tarde. Rutiele, Samuel engatinha às vezes levantando a perna. É normal? É comum. A gente deve se tentar corrigir. Quer dizer, segura um pouquinho o tornozelo para ele se lembrar de puxar a perna que ele não está puxando corretamente. Às vezes a gente pede para a fisioterapeuta tentar, porque é o engatinhar atípico. O engatinhar atípico, ele não é que a criança não vá andar, é que nesse período ele está
fazendo uma memorização dos movimentos corporais, ele está tendo uma ideia corporal para coordenação. Na hora que ele faz o engatinhar típico, puxando uma perninha ou fazendo tipo uma alavanca com uma perna, ele está mexendo as pernas de formas diferentes. E quando ele for andar, ele vai ter que fazer os passos iguais. Se ele resolve fazer um de um jeito ou de outro, ele tropeça e cai. Então, por isso, seria melhor corrigir. Não que ele não vá andar por causa do gatinhar atípico. Muita gente tem gatinhar atípico e vai andar corretamente. Mas é bom se corrigir. Às vezes a criança corrige sozinha, só por você deixar ele engatinhar e ele auto se corrige. Às vezes a gente pede para o fisioterapeuta ajudar. Adila Coutrin, terapia ocupacional também é muito bom para quem tem TOT. Às vezes ajuda muito, viu? Na verdade, quando a gente tem uma equipe, a equipe ela ajuda, um profissional ajuda o outro. Vem a mesma dificuldade por ângulos diferentes. Minha bebê já tem diagnóstico de TEA, mas acho que tem TOD também. A psiquiatra infantil está acompanhando de 6 em 6 meses, antes era de 3 em 3. O Diel, ele já tem 1 ano e 6 meses, só fala mamãe, algumas sílabas, mas às vezes quando tenta falar faz careta. Isso também é normal para a idade dele? Ele está com um pequeno atraso, né? Porque ele já devia estar falando várias palavras, não só essas sílabas. Então ele já deveria, não é normal, porque ele já deveria estar falando mais palavras do que você está relatando aqui. Então ele está com um atraso no vocabulário. Cuida da cuca. Concordo. A alta performance é o oposto da inclusão, é evidente, né? Então você vai querer uma inclusão e coloca a criança no colégio de alta performance? Você está batendo na porta errada. Nesh, acho que é Nes, não sei, Nesh Silva. Boa tarde, meu filho só gosta apenas de ouvir música, tudo relacionado a isso. Se chamam para fazer tarefinha escolar, não gosta, chora muito, só quer ver TV e música. Fico preocupada, ele tem 2 anos. 2 anos é muito pequeno, viu? O que é importante é que assim, ele nem devia estar vendo, porque 2 anos a gente pede que até os 2 anos ele não assista nada. Com 2 anos ele só poderia assistir 1 hora. Então, se ele está assistindo, você está dando o estímulo errado. A criança aos 2 anos, ela precisa brincar. Ela precisa brincar, mexer com os brinquedos, explorar os brinquedos. Antes mesmo da tarefinha. Se ele tem 2 anos, ele, em vez de assistir desenho, videozinho de musiquinha, ele tinha que estar mexendo nos brinquedos. Brinquedos de encaixes, brinquedos de montar. Massinha, às vezes, já dá para conseguir, se tiver uma pessoa perto, porque eles ainda comem a massinha aos 2 anos. Fazer areia no baldinho, então ele tem que explorar e não ser um espectador, porque quando você assiste, você é um espectador. Então, esse estímulo está errado para ele. Quanto ao diagnóstico, também pode ser feito pelo neuropsicólogo, doutora, através dos exames das funções cognitivas. O neuropsicólogo, com o exame das funções cognitivas, ele pode preencher critérios e aí ele pode dar uma hipótese diagnóstica, mas ele não dá o diagnóstico. Então ele faz uma hipótese e ele vai encaminhar para o neuropediatra, porque o neuropsicólogo não é médico, ele faz faculdade de psicologia, então ele não pode dar laudo, então ele não dá diagnóstico, embora que ele possa, com os exames das funções cognitivas, ele pontuar uma hipótese diagnóstica até certeira, mas ele não dá o diagnóstico, por ele não ter formação para formar laudo. Então ele acha compatível com tal quadro. É uma hipótese diagnóstica, mas não é diagnóstico. Adila, ele tem uma equipe multidisciplinar, só falta até hoje, está na fila de espera. Entendi.
Ana Kelly, meu filho tem 2 anos e 3 meses. Foi diagnosticado com transtorno do TOD, mas ele não fala. Achei tão pequeno para ser um TOD e ele não fala, né? É mais fácil. Posso estar sendo só palpitando, mas 2 anos e 3 meses não fala, não é um TEA. Ele não fala com 2 anos e 3 meses. Então, como o TEA é muito mais provável, mas quem sou eu na fila do pão? Ouvi essa frase assim, achei bonitinha. Parabéns pela live, doutor. É um serviço de utilidade pública muito bom. É a intenção. Muito obrigada. Doutor, eu já tive 2 convulsões e fiz tratamento com você no BetSave, mas graças a Deus já estou curada. Tem problema tomar a vacina do Covid? Não tem problema. Olha as coisas boas. Não tem problema. É para tomar a vacina do Covid. Adna Coutrin, brincadeiras lúdicas. Tá falando de um meninozinho de 2 anos e 3 meses. Meu filho quebra tudo, é normal? Normal não. Não é quebrar tudo, não é normal. Agora, criança pequena realmente não tem cuidado com as coisas. Então, achar que você deve dar brinquedos sofisticados para uma criança pequena e que ele vai tomar conta do brinquedo, também ele não tem idade para tomar conta. A criança começa a tomar conta com uma idadezinha bem maior. Eu lembro, menino, meu filho tem um cuidado tão grande com aquele videogame. Outro dia eu fui botar uma caneta em cima do videogame. Em cima do meu videogame, não. É um cuidado, ele não bota uma coisa em cima daquele videogame para não estragar o videogame. Mas ele já tem 9. Mas logo no começo, assim, vamos dizer, com 5, com 6, com 7, ele não tinha esse cuidado. Mas hoje em dia é preciosidade para ele. Ele não deixa ninguém colocar nada em cima daquele videogame. Um copo do lado, um copo de água mata ele. Então ele hoje em dia toma conta. Rutiele, muito boas essas lives. Ajuda tanta gente. Obrigada, doutora. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Adna Contrim, cuida da Cuca. Concordo. Obrigada a todos vocês. Ana Kelly, usei rotina, isso ajuda muito. A rotina, a criança precisa de rotina. Rutiele, tem uma amiga que tem um bebê autista, tem 3 anos, não fala nada, nunca foi acompanhado. Se fosse acompanhado, talvez já estaria bem avançado, com certeza. Teria melhor do que sem tratamento, com certeza, teria melhorado. Amanda Patrícia, uma criança que ainda não tem crises controladas, com paralisia cerebral, microcefalia, síndrome de West, pode fazer natação? A pergunta é que, nesse caso, a natação é individual. Poder pode, mas só que ninguém pode tirar o olho dessa criança. Tem que estar na sua mão. Então, fica difícil porque ele não pode fazer a natação numa escolinha com outras crianças. Porque o professor tem que estar 100% com ele. Vai ter que, assim, faz uma coisa, mas é com ele, é na mão. Quer dizer, a criança está sob vigilância 100%. Poder fazer natação? Pode, mas o problema é esse. Sem ser com essa vigilância 100%, uma pessoa dentro da piscina, sozinha com ele, aí não pode, porque o risco será muito elevado. E aí o benefício da natação se torna pequeno em comparação ao risco de uma crise convulsiva com risco de afogamento. Então, por isso, você teria que ter uma pessoa dentro da piscina com ele e uma pessoa que tivesse capacidade, tem que ver o tamanho da criança, porque às vezes você precisa de 2 pessoas, porque caso ele tenha uma crise convulsiva, essa pessoa que está lá é apta, consegue controlar essa criança. Então, se a criança é pequena, uma pessoa consegue levantá-la, erguê-la e levá-la para a borda. Mas se a criança for maior, uma pessoa vai passar por apuros também, tentando ajudá-la. E aí você vai precisar de 2 pessoas como segurança. Então, é por isso que a gente tem muito medo da natação. Porque a crise convulsiva acontece de repente. Um olho que virou
você pode já ter uma crise convulsiva. Alguém falou, você olhou ali para alguém que perguntou alguma coisa na beira da piscina, tirou o olho daqui, quando você voltou, o olho já estava roxo. Entendeu? Então é por isso que a gente tem muito medo. Adna, kkkk, meu filho também com videogame, é o tesouro dele. Pois é, o meu... Ana Kelly, suas lives ajudam muito. Muito obrigada. E é por isso que eu faço. Enquanto elas estiverem ajudando. Na hora que elas não ajudarem mais, aí a gente para, né? Aí não faz sentido. Márcia, minha filha tomou Depaquene e ela ficou com o intestino muito preso. Falei para a médica dela, que falou que não tem a ver. O que você acha? Não é muito comum, mas pode acontecer, eu já tive. Agora, é um efeito colateral que pode ser driblado. Driblado com dieta laxante, com uso de óleo mineral. Quer dizer, às vezes você tem um efeito colateral, mas é um efeito colateral que não me faz tirar a medicação. Então você pode, ele ficou mais constipado, mas aí então agora eu mudo a dieta para fazer uma dieta porque ele conseguiu o controle das crises com esses anticonvulsivantes. Se eu trocar, eu posso não conseguir com outro. E isso é mais precioso. Então, às vezes tem efeitos colaterais que eu não posso. O risco é muito grande. Por exemplo, da Depaquene, quando dá uma plaquetopenia. Plaquetopenia está caindo, as plaquetas está caindo, abaixo de 50 mil você tem risco de sangramento espontâneo. Então, eu preciso tirar a droga. Eu não tenho como mantê-la, porque o efeito colateral dá um risco muito grande para essa criança. Mas, quando é um efeito colateral de uma constipação, se avalia a constipação e às vezes a gente consegue manter a medicação com a ajuda de um gastropediatra que vai fazer alguns ajustes na dieta, o uso de algumas medicações laxantes. Então, se houve controle das crises, com essa constipação, inicialmente eu tentaria manter a medicação, fazendo tratamento da constipação com melhora da dieta, com, às vezes, medicação da gastropediatria, para não perder uma droga que controlou as crises. Adna, você é sensacional, doutora. Lives perfeitas. Muito obrigada, Adna. Vanessa, criança com epilepsia focal ou refratária, tem chance de cura? Refratária é muito difícil. Poucas as crises convulsivas, as epilepsias, é um número pequeno que vai ser considerado refratário, mas se for refratário, é muito difícil. Já é difícil conseguir o controle, se ele é refratário. Para que eu diga cura, ele teria que ficar sem crises por um tempo grande, de no mínimo 3 anos. E ele precisaria que seu eletro fosse normal. Isso não acontece nas refratárias. Em algumas epilepsias focais pode acontecer, se não for da refratária. Mas epilepsia refratária não vai ter cura. Vai ter controle, que é o objetivo, controlar as crises. Cura para vocês é quando não tem crises e tira o remédio. Ficar sem anticonvulsivante, sem crises convulsivas. Numa refratária pode, como milagre. Porque para Deus nada é impossível. Mas na visão médica, se ele é uma epilepsia refratária, dificilmente ele vai ficar sem medicação e sem crises. Márcia Oliveira, PEG 4000 muito bom. É um dos remédios usados para constipação. Ana Kelly, meu filho é muito agitado, não para nem para assistir TV. Dependendo da idade, né? Porque você tem crianças pequenas, elas não é esperado que elas assistam TV paradas. Se você coloca a criança de 4, 5 anos para assistir desenho, ele assiste o desenho brincando, andando, se mexendo, e isso é o normal. Assistir televisão daquele jeito que nós assistimos sentado, parado, não é o padrão para criança pequena. A criança só vai conseguir assistir televisão dessa forma com muita mais idade, lá para os 8, 9 anos. Diana, meu sobrinho com 3 aninhos não para nem para se alimentar. Então existe uma agitação. Qual a causa de agitação eu não sei, mas existe uma agitação. Então é uma criança agitada. O que é que ele tem, não sei, mas o comportamento está fora do padrão. Então ele é considerado agitado para a idade.
Vanessa, meu filho usa o valproato de sódio e a oxcarbamazepina desde os 3 anos. Ele tem tremor nas mãos e é muito nervoso, ansioso. O tremor nas mãos pode ser efeito colateral, mas é um efeito colateral que é um tremor fino da mão que não atrapalha, porque normalmente é de repouso. Para fazer as coisas, o tremor diminui. Então, é muito comum o tremor quando você tem mais de um anticonvulsivante associado. Amanda, é comum a criança perder o apetite com topiramato? É um efeito colateral possível. Tem gente que ama esse efeito colateral do topiramato. As crises diminuem muito com o topiramato, mas desde que começou a tomar, ele está com dificuldades para mamar. A queda do apetite pode acontecer no topiramato. Tem gente que adora. Asna, a maioria de tudo que a mamãe disse aqui, meu, é assim, faz isso. Meu filho fazia tudo isso antes das terapias multidisciplinares, desde os 3 anos, hoje ele tem 9 anos. A evolução é enorme, ele tem TEA e Dandy Walker. Exatamente, a mãe que está com criança pequena com TEA, ela se vê sem perspectiva, achando que aquilo não vai mudar. E vai mudar muito, 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 muito. A criança com a terapia, ela vai evoluir demais. Então ela vai melhorar muito. Você precisa trocar as experiências com as outras mães, porque as outras mães acabam te dando relatos que aquecem seu coração. Então você às vezes acredita muito mais na mãe do que na doutora. Então por isso, fale com outras mães. Márcia, ela toma 6 tipos de remédios. Mas o Depaquene foi o que ajudou a controlar as crises. Então, é exatamente, se ele ajuda a controlar as crises, ele é muito precioso. Então, pode ter dado um efeito colateral? Pode. É dele? Pode ser. Mas vale a pena eu tirar? Não. Eu vou driblar esse efeito colateral. Com dieta, com a gastropediatria, tem várias medicações, lactulose, várias coisas que podem ajudar o trânsito intestinal, embora que ele esteja com constipação, para que eu não perca essa droga, entendeu? Juliana, minha bebê está tomando Depaquene e Sabril e está com tremores. De qual medicamento pode ser? Às vezes é da associação, entendeu? Porque os medicamentos, eles interagem. Então, ela está com o Depaquene e Sabril, que é uma dupla boa para controle de crises. A intenção provável do seu neurologista é depois tirar o Sabril e ficar só com o Depaquene, porque é normalmente o que a gente faz. Então, tenha calma, deixe o controle das crises, a melhora do eletro. Depois, provavelmente, ele vai tentar tirar o Sabril e pode ser que o tremor desapareça. Asna, ele aos 6 e 7 anos já estava alfabetizado e lendo. Terapia é tudo. E nós, mães, estimulamos em casa também. Ele evoluiu 90%, já tem alta da fome e da TO, um orgulho. Isso é muito bom, um relato assim, para que a mãe consiga. A mãe tem que complementar, estimular em casa, mas os terapeutas vão trabalhar. E vão ter resultados. E é muito bom quando vocês relatam, sim, resultados bons. Porque às vezes as pessoas só falam o que dá errado. E aí a pessoa fica com uma visão muito triste. Mas a grande maioria, o resultado é bom. Você tem uma grande evolução. É porque, sabe aquele negócio? Não sei quantos aviões não caem, mas ninguém está falando dos que não caem, só fala do que cai. Aí com isso, um avião caiu na China. Gente, quantos voos tiveram que ninguém caiu? Mas é porque a gente não vai falar. Então, a grande maioria das crianças, grande maioria mesmo, 90%, elas vão evoluindo, vão melhorando, elas têm ganho, elas começam a fazer coisas que elas não faziam, elas conseguem entender o que elas não entendiam, elas conseguem falar o que elas não falavam. Ganhos funcionais nas terapias. Doutora, é normal uma criança de 2 anos levar tudo à boca? Quer morder tudo que vê? Já estou preocupada. Aos 2 anos é mais ou menos normal. Ainda não saiu completamente da fase oral.
entendeu? O bebê bota tudo na boca. Aos 2 anos já era para ele estar deixando de fazer isso. Mas não vamos dizer que ele está completamente fora da faixa. Existem alguns que ainda permanecem, ainda é muito pequeno. Vanessa, eu acredito que ele nem tem nem a focal nem a refratária. Fez vários eletroencefalogramas e só deu epileptiforme. Só acho as medicações foi tirada antes do tempo, tipo 1 ano e meio, e voltou a ter as crises. Aí eu não sei. Quem vai classificar se ela é refratária é seu médico. Vanessa Barbosa. Agora voltou a tomar os remédios de 8 a 8 horas. Juliana. Com o uso desses medicamentos, Sabril, Depaquene, criança fica sonolenta o dia inteiro, isso vai ser sempre assim? Os anticonvulsivantes, de uma forma geral, possuem efeito colateral da sonolência. Mas eu não sei se sua filha está tendo uma síndrome de West. Porque criança pequena em uso de Sabril e Depaquene é uma dupla muito usada para síndrome de West. E para síndrome de West, você tem que ser muito agressivo para conseguir fazer o controle das crises. É um mal necessário. Então, dependendo de qual é o diagnóstico, se é por síndrome de West, não se preocupe tanto com a sonolência, porque você tem que ser agressivo. Porque você precisa controlar rápido para não causar prejuízos, que são prejuízos que vão ficar para o resto da vida. Então, por isso, confie no seu médico. Eu já falei isso, confie no seu médico, sempre confie no seu médico. Se você não está confiando no seu médico, mude de médico, porque confiança é tudo. Asna, verdade, doutor, eu vejo muito relato só ruim, nunca vejo um bom. Eles evoluem e é só ter paciência e muito amor, exatamente. O Lourenço não aceita um não, é muito teimoso, às vezes bate palma, ri só pra você, chora muito. Ai, mas receber ou não já é tão difícil, né? Então, a criança aceitar. A Juliana, é sim, no Oeste. Então, não se preocupe com a sonolência. Ela precisa ser agressiva. É necessário. Porque ela precisa controlar as crises. Tassiana Souza. Então, doutora, ainda tem tempo dela ler, mesmo aos 10 anos, se for feito o diagnóstico e ela for direcionada para o profissional, que vai ser provavelmente uma psicopedagoga. Com o diagnóstico, a psicopedagoga tem como trabalhar, sem o diagnóstico ela não tem. Qual o profissional que devo procurar? Neuropediatra. É esse que vai fazer seu diagnóstico. Elis Souza, doutora, boa noite, a minha filha agora se bate do nada. Está muito agressiva e às vezes, sabe, e ela está muito desafiadora. Distúrbios de comportamento acontece dentro das patologias da neurologia, então, dentro de um TEA, dentro de um TDAH, dentro de uma epilepsia, e acontece de formas isoladas, fora de diagnósticos. Então, é claro que você precisa, cada caso é um caso, a gente vê, é uma criança que possui, aí ela tem um TEA, mas não, ela tem uma deficiência cognitiva, não, justifica, como é que vamos conduzir o distúrbio de comportamento? Então, o distúrbio de comportamento pode acontecer na criança neurotípica ou na criança atípica. Gente, eu fiz 1 hora de live. Então, eu vou encerrar por aqui. Acabaram todas as perguntas, que foram muitas. Muito obrigada. Quando vocês participam assim, o tempo voa. E a live fica muito mais proveitosa. Vou salvar essa live, colocar no IGTV e vou preparar o Meet com as pessoas que foram sorteadas. Então, quem foi sorteado, fica de olho no seu direct, que daqui a pouco chega aí o código do Meet, tá certo? Então, boa noite para vocês e até quinta-feira às 20 horas. Beijo, beijo, beijo. Até quinta.